Nos últimos capítulos de Garota do Momento, o clima esquenta quando Clarice decide encarar Maristela de frente. Depois de tantas intrigas, mentiras e manipulações, Clarice não se cala mais. Com coragem, ela procura a rival e a confronta sem rodeios, jogando na cara de Maristela todas as armações e chantagens que ela fez ao longo do tempo. O embate é intenso, com trocas de farpas e verdades dolorosas vindo à tona. Maristela, acuada, tenta manter a pose, mas Clarice, determinada, não dá espaço para novas mentiras. É um divisor de águas na história das duas. Enquanto isso, longe desse turbilhão, Beto e Beatriz iniciam um novo capítulo em suas vidas. A produção do tão sonhado filme que idealizaram juntos. A dupla mergulha de cabeça no projeto, dividindo tarefas, trocando ideias e celebrando cada pequeno avanço. O roteiro começa a tomar forma, os testes de elenco são marcados e a emoção de ver a ideia sair do papel fortalece ainda mais o amor entre eles. E chega, enfim, o aguardado dia do casamento de Glorinha e Ulisses. A cerimônia é simples, porém cheia de afeto. Amigos e familiares se reúnem para celebrar o amor genuíno do casal. Mas no meio da alegria, um contratempo inesperado muda o rumo da festa. A bolsa de Yolanda se rompe. A jovem grávida entra em trabalho de parto em plena comemoração. O clima de tensão se instala, mas todos se unem para ajudá-la. Logo após o nascimento, Ana Maria e Arlete têm a chance de conhecer o bebê de Yolanda. A cena é comovente. As duas se emocionam ao ver a criança tão pequena, tão frágil e tão cheia de vida. É um momento de conexão e ternura entre as gerações que reforça os laços familiares. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. Ulisses, já emocionado com o próprio casamento, se vê ainda mais tocado ao segurar o bebê nos braços pela primeira vez. Um turbilhão de sentimentos toma conta dele. Surpresa, ternura, orgulho. Ele não consegue conter as lágrimas ao perceber o quanto sua vida mudou. E para melhor. No meio dessas emoções, Beatriz faz um convite especial a Basílio. Tocada por tudo o que viveram, ela o convida para ser padrinho de seu casamento com Beto. Basílio, surpreendido e honrado, aceita de coração aberto, sentindo-se finalmente parte da nova família que está se formando. Enquanto isso, Celeste, distante fisicamente, mas conectada pelo amor, recebe uma carta escrita por Beatriz. Ao lê-la, não consegue conter as lágrimas. As palavras de carinho e gratidão de Bia tocam fundo. Emocionada, ela guarda a carta como um tesouro. E para completar esse ciclo de transformações e renascimentos, nasce o bebê de Celeste e Edu. É mais uma vida que chega para renovar esperanças, laços e sentimentos. A emoção toma conta de todos. A família cresce, o amor floresce e novos capítulos começam a ser escritos. Depois de tantos altos e baixos, decepções amorosas e desafios na carreira, Lígia finalmente encontra a felicidade na reta final da novela Garota do Momento. A cantora, que passou boa parte da trama dividida entre seus sonhos e as dores do passado, consegue enfim se reencontrar consigo mesma, reatar com Raimundo, o grande amor de sua vida, brilhar nos palcos como sempre sonhou e ainda se emocionar com o sucesso do filho, Beto, que dá os primeiros passos como cineasta. Desde que se separou de Raimundo, Lígia se manteve firme, mas carregava dentro de si sentimentos não resolvidos. Em um momento íntimo e sincero, ela decide abrir o coração para Vera, sua amiga confidente. Com lágrimas nos olhos, admite que ainda ama Raimundo, mas não quer mais viver aquele mesmo casamento cheio de cobranças e ausências. Não quero voltar para aquela casa.
Acho que queria namorar o Raimundo até a gente ficar velhinho. Desabafa, deixando claro que, mais do que uma reconciliação, deseja um recomeço com mais leveza e verdade. Vera, sensível à dor da amiga, incentiva Lígia a não ignorar seus sentimentos. Ao mesmo tempo, Teresa, sua irmã, também oferece conselhos valiosos. Teresa sugere que Lígia use a música para expressar o que sente, como sempre fez nos momentos mais marcantes da sua vida. Inspirada pelas duas mulheres, Lígia toma uma decisão corajosa. Vai se declarar a Raimundo de um jeito único, cantando. Naquela noite, Lígia sobe ao palco da boate onde costuma se apresentar, mas desta vez com uma emoção diferente. Ela escolhe uma música que fala sobre perdão, recomeço e o amor que persiste mesmo diante das mágoas. O público se comove com a entrega da cantora, mas ninguém se emociona tanto quanto Raimundo, que assiste tudo da plateia, em silêncio. Ele percebe ali que ainda há esperança. As palavras da canção atingem seu coração em cheio, e ele entende que Lígia está abrindo uma porta. Basta que ele tenha coragem de atravessá-la. Após o show, Raimundo vai até o camarim. O reencontro dos dois é carregado de emoção. Sem precisar dizer muito, eles se olham, se abraçam e compreendem que ainda se amam. Mas agora estão prontos para viver esse sentimento de forma diferente, com mais maturidade, respeito e entrega. Com a reconciliação, Lígia dá um passo importante em sua vida. Não se trata apenas de voltar a viver com Raimundo, mas de reconstruir a relação sob novas bases. Em um dos microdramas especiais exibidos nas redes sociais da Globo, ela aparece sendo surpreendida com uma festa de aniversário organizada por Raimundo e os filhos. É uma celebração simples, mas carregada de afeto. O gesto marca simbolicamente seu retorno à família Sobral, desta vez de forma consciente e equilibrada. O amor entre ela e Raimundo renasce mais forte, agora com a cumplicidade de quem enfrentou a dor e aprendeu com ela. Os dois decidem seguir juntos, sem pressa, como dois namorados maduros que redescobrem o prazer de partilhar a vida. No meio dessa fase de renascimento afetivo, Lígia também vive um momento de grande realização profissional. Sua apresentação viraliza nas redes sociais e ela volta a ganhar destaque na cena musical. Convidada para novos shows e entrevistas, ela escolhe apenas os projetos que estejam alinhados à sua essência. Desta vez, não quer abrir mão do convívio familiar por fama. Ela quer equilíbrio. Paralelamente, acompanha com emoção a jornada de Beto, seu filho. O rapaz, que sempre sonhou em fazer cinema, finalmente consegue colocar em prática seu projeto mais ambicioso: produzir seu primeiro filme. Lígia se envolve com entusiasmo, comparece às gravações, dá conselhos e vibra com cada conquista do filho. Na pré-estreia, organizada apenas para amigos e familiares, Beto faz um agradecimento especial à mãe. Convidada a falar, Lígia sobe ao palco e, com a voz embargada, declara: "Hoje é um dos dias mais felizes da minha vida, porque vejo meu filho realizar um sonho, vejo minha música tocar corações e, principalmente, porque aprendi que nunca é tarde para amar de novo." No fim de Garota do Momento, Lígia aparece renovada. Caminha de mãos dadas com Raimundo, passeia pelas ruas do bairro, sorri com leveza. Está em paz. O amor que reconstruiu não apagou suas cicatrizes, mas as transformou em marcas de superação. A mulher que um dia teve medo de amar de novo, que foi silenciada pelo sofrimento e desacreditada por muitos, agora é exemplo de coragem, sensibilidade e equilíbrio. Lígia encerra sua trajetória como símbolo de que é possível recomeçar, com dignidade, afeto e a força da arte como guia. Seu final é emocionante, doce e real. E nos lembra que felicidade não é a ausência de problemas, mas a coragem de seguir em frente, mesmo depois de tudo. Teresa percebe que Lígia ainda nutre sentimentos profundos por Raimundo e, com sua sabedoria de mulher experiente, resolve aconselhá-la. Em uma conversa franca, Teresa sugere que Lígia seja sincera com Raimundo, abra o coração e, acima de tudo, não tenha medo de lutar por esse amor. Tocada pelas palavras da amiga,
Lígia decide tomar coragem e preparar uma surpresa para o ex-marido. Enquanto isso, Maristela entra em conflito com Basílio. Furiosa, ela o acusa de traição e reafirma com firmeza que não perderá o controle da perfumaria carioca. Determinada a manter seu império intacto, Maristela não mede palavras e ameaça tomar medidas drásticas para preservar sua posição. A tensão entre os dois aumenta, revelando que a disputa vai muito além dos negócios. Envolve orgulho, mágoas antigas e uma batalha de poder. Do outro lado da cidade, Topete participa do programa de TV de Anitta e conquista a plateia com seu jeito irreverente. A interação entre os dois rende momentos engraçados e espontâneos, mostrando uma faceta carismática de Topete que conquista ainda mais o público. Lígia, encorajada por Teresa, decide visitar Raimundo. Ela leva seu violão e canta uma música que marcou o início da história dos dois. Raimundo, surpreendido e visivelmente emocionado, se deixa tocar pelo gesto. Um clima de ternura toma conta do momento, reacendendo sentimentos que pareciam esquecidos. Maristela, inquieta com as movimentações ao seu redor, decide procurar Bia. No entanto, a conversa não sai como esperado. Clarice surge de surpresa e confronta Maristela com firmeza, exigindo explicações sobre os últimos acontecimentos envolvendo a família. O embate é intenso, com verdade sendo lançada sem rodeios, deixando Maristela desconcertada. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. Enquanto isso, Beto e Beatriz iniciam oficialmente a montagem de seu tão sonhado filme. Entre cenas, roteiros e ajustes técnicos, os dois comemoram mais uma etapa alcançada juntos, fortalecendo a parceria tanto no trabalho quanto no amor. O dia do casamento de Glorinha e Ulisses finalmente chega. A cerimônia começa com alegria, mas é interrompida quando a bolsa de Yolanda se rompe. Todos se mobilizam e a levam rapidamente ao hospital. Ana Maria e Arlete se emocionam ao conhecer o bebê de Yolanda, enquanto Ulisses, que corre do altar para a maternidade, chora de emoção ao ver o filho pela primeira vez. Em clima de celebração, Beatriz convida Basílio para ser padrinho de seu casamento com Beto. O gesto surpreende o rapaz, que fica tocado com o convite. Celeste, por sua vez, recebe uma carta emocionante de Bia e não consegue conter as lágrimas. Pouco depois, chega a vez de Celeste e Edu viverem seu grande momento. O nascimento do bebê do casal enche a família de alegria, encerrando o dia com esperança e renovação. Bia finalmente enfrenta as consequências de suas ações na reta final de Garota do Momento. Após uma trajetória marcada por mentiras, manipulações e jogos de poder, a vilã vê seu império ruir e acaba sendo presa. A cena em que ela aparece na cadeia, em uma cela fria e sem luxo, revela o contraste brutal entre a vida de ostentação que levava e a dura realidade da prisão. Quando a carcereira entrega uma marmita, Bia faz uma expressão de puro nojo, recusando-se a tocar na comida. É um momento simbólico, que escancara o quanto ela era refém da própria vaidade e do mundo superficial que construíra em torno de si. O sofrimento de Bia não se limita às condições físicas da prisão. Isolada, sem o controle que sempre exerceu sobre os outros, ela passa a lidar com sua própria culpa e a solidão que seus atos causaram. No entanto, o roteiro não a condena ao esquecimento. Após uma passagem de tempo, Bia ganha liberdade e é acolhida por pessoas que, apesar de tudo, ainda acreditam na sua possibilidade de mudança. Arlete, Clarice e Ronaldo a recebem com carinho, abrindo espaço para uma nova fase, longe dos holofotes, da fama e dos excessos. Resta a Bia o desafio de reconstruir sua vida com os pés no chão, dessa vez buscando um caminho mais verdadeiro e sem manipulações. Enquanto Bia busca um recomeço, outros vilões têm desfechos mais trágicos ou humilhantes. Zélia, por exemplo, se vê em uma missão arriscada, desmascarar Juliano e fazê-lo pagar pelo assassinato de Valéria. Com a ajuda de Beatriz, Beto e Basílio, ela arma um plano para gravar a confissão do criminoso. No entanto, o plano sai do controle. Juliano descobre a escuta escondida e, tomado pelo desespero, saca uma arma dentro da perfumaria carioca. Ele atira em Zélia, que morre ali mesmo, em uma cena chocante e dolorosa. A morte de Zélia é um ponto de virada emocional na trama, deixando claro que a busca por justiça pode cobrar um preço alto. Juliano, por sua vez, tenta fugir após o crime. Barbudo e disfarçado, ele sequestra Clarice na tentativa de escapar de barco.
Mas Beatriz, Beto e o médico Gregório descobrem o plano e vão atrás dele até a marina. O confronto final acontece em clima de tensão. Beto, decidido a impedir a fuga, acerta Juliano com um remo. O vilão finalmente é capturado e preso, encerrando sua trajetória de crimes com a derrota merecida. Maristela, embora não enfrente a prisão nem a morte, também paga por seus erros. Ela permanece na mansão, mas sua realidade muda drasticamente. Sem poder, sem influência e sem o comando da perfumaria carioca. Agora sob controle de Basílio, Maristela é rebaixada a uma figura decorativa, vivendo de aparências. Em uma cena simbólica, ela aparece servindo sobremesa para Basílio, Flora e Coralina, visivelmente desconfortável com sua nova posição. O golpe no orgulho é evidente, e Maristela chega a pedir dinheiro ao marido para manter as aparências. Seu castigo é viver com o peso do fracasso e da humilhação, com prisões, mortes, reviravoltas e redenções. Garota do momento, entrega uma reta final marcada pela justiça poética. Os vilões, cada um à sua maneira, colhem os frutos de suas escolhas. E enquanto alguns têm a chance de recomeçar, outros se perdem de vez no caminho que escolheram seguir. Zélia estava determinada a arrancar uma confissão de Juliano. Depois de semanas arquitetando cada passo com frieza, ela finalmente se viu frente a frente com o homem que havia arruinado tantas vidas. Usando o próprio charme e uma conversa aparentemente casual, tentou levá-lo a falar demais. Mas Juliano, astuto, percebeu algo estranho no ar. Seus olhos se estreitaram e, com um gesto brusco, vasculhou o ambiente até encontrar a escuta escondida entre livros na estante. Desligou o aparelho com raiva, deixando claro que o jogo agora tinha mudado. Enquanto isso, Bia chegava à fábrica, ainda sem saber que Maristela, sua principal rival, estava à sua procura. A jovem estava decidida a retomar o controle dos negócios e investigar os passos de Juliano por conta própria. No escritório, os rumores sobre uma possível mudança de comando deixavam os funcionários inquietos. Em outro canto da cidade, Vera aconselhava Lígia com sabedoria e empatia. Se você ama o Raimundo, minha filha, diga a ele. Homens não leem pensamentos, disse, firme. Lígia, dividida entre o orgulho e o coração, ouviu também os conselhos de Teresa, que a encorajou a lutar pelo que sentia. Reconquistar não é sinal de fraqueza, Lígia. É sinal de coragem. O delegado, por sua vez, se debruçava sobre a fita gravada que havia recebido anonimamente. A voz de Juliano, mesmo indireta, levantava suspeitas sérias. O conteúdo da gravação era fragmentado, mas suficiente para levantar a possibilidade de novas investigações. A escuta comprometida por Juliano acendeu o alerta. Alguém estava chegando perto demais da verdade. No estúdio de televisão, Topete promovia mais um de seus programas cheios de carisma. Anitta, convidada do dia, rendeu boas risadas e provocou a plateia com seu jeito irreverente. A interação entre os dois revelou uma química inesperada, e o público adorou. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. Na mesma noite, Lígia tomou coragem e surpreendeu Raimundo. Durante uma pequena confraternização na boate, ela subiu ao palco e, com voz trêmula no início, começou a cantar uma música que compôs especialmente para ele. Raimundo, visivelmente emocionado, lutava para manter a compostura enquanto os olhos brilhavam com saudade e carinho. A plateia, sem entender totalmente o contexto, aplaudia de pé. Enquanto isso, Maristela discutia com Basílio nos corredores da empresa. Acusava-o de traição e gritava que não abriria a mão da fábrica que construiu com tanto esforço. Ninguém vai me arrancar o que é meu por direito, Basílio! Nem você, nem aquela garota mimada! Disparou, referindo-se a Bia. Determinada, Maristela procurou a jovem para um acerto de contas. Sabia que estava travando uma guerra silenciosa e o próximo passo poderia definir o destino de todos os envolvidos. Zélia está disposta a ir até o fim para se redimir e limpar o nome de Clarice, injustamente acusada de assassinar Valéria. Movida pelo desejo de justiça, a loira aceita um plano arriscado, arrancar uma confissão de Juliano, o verdadeiro culpado. Ciente do perigo, Zélia sabe que poderá pagar com a vida, mas mesmo assim aceita o sacrifício para salvar Clarice. A história começa com Beatriz desesperada, temendo que sua mãe seja presa. Ela procura Basílio em busca de ajuda, e mesmo sem provas materiais do crime de Juliano, o rapaz propõe uma solução ousada: gravar a confissão do vilão.
Beatriz, inicialmente descrente, lembra que Juliano já confessou um crime em um momento de raiva, e juntos, eles percebem que essa é a chave para libertar Clarice. Basílio sugere usar Zélia como isca, e para surpresa de todos, a loira aceita prontamente. Ela quer ver Juliano e Maristela atrás das grades, pagando pelo que fizeram com seu marido e seu filho. O plano é atrair Juliano até a perfumaria carioca com a falsa promessa de que ele será reintegrado ao cargo de vice-presidente. Enquanto isso, escutas são instaladas na sala da presidência, e Beatriz e Basílio se escondem, prontos para gravar a confissão. Na casa dos Alencar, Juliano está cada vez mais descontrolado, inconformado com as derrotas recentes. Ao receber a ligação de Zélia, inicialmente desconfia, mas ela finge ter saudades da parceria dos dois e diz que precisa conversar pessoalmente. Juliano, armado, decide ir até a perfumaria, mesmo com os alertas de Maristela, que desconfia de uma armadilha. Já na empresa, Beatriz e Basílio se escondem no antigo armário onde Juliano costumava esconder os quadros de Clarice. Tudo está pronto. Zélia recebe Juliano com um sorriso falso e começa a seduzi-lo, lembrando dos momentos que viveram juntos e fingindo querer formar uma aliança. Ela se mostra disposta a colocá-lo de volta na diretoria e diz que Clarice logo será presa. Envaidecido, Juliano começa a falar demais. O vilão cai direitinho na armadilha e acaba confessando o assassinato de Valéria. Se gaba, inclusive, de ter conseguido incriminar Clarice. Beatriz e Basílio, escondidos, gravam tudo. Porém, o plano quase desmorona quando Juliano, ao pedir a papelada para reassumir o cargo, percebe uma escuta escondida. Furioso, ele saca a arma, chama Zélia de traidora e ameaça matá-la. A tensão explode quando Basílio e Beatriz saem do esconderijo e tentam desarmá-lo. Juliano os faz reféns, apontando o revólver e dizendo que matará todos. Zélia tenta fazê-lo recuar, dizendo que se ele atirar, não terá mais como fugir. Mas o vilão está fora de si. Nesse momento, Bia, que havia ido à fábrica, ouve os gritos e entra na sala. Ela presencia uma cena horrível. Juliano atirando, sem controle. No capítulo seguinte, descobre-se que Zélia foi a vítima fatal. Ela morre nos braços de Basílio, enquanto Juliano foge. Bia, horrorizada, liga para a polícia, entregando o próprio pai. Clarice chega à perfumaria pouco depois e se desespera ao saber da morte de Zélia. Em meio à dor, ela é amparada pelas filhas e por Basílio. Com a gravação da confissão, Clarice é inocentada da morte de Valéria. No entanto, Juliano segue foragido. Mais tarde, ele é visto escondido em um barco velho, onde Maristela o encontra para levar comida. Ela o repreende duramente por ter matado Zélia na frente de Bia. Mas Juliano, frio, responde que se a filha o renegou, então não é mais sua filha. Maristela, revoltada, dá um tapa no rosto do filho. Dias depois, Maristela entrega a Juliano passaportes falsos, inclusive um no nome de Clarice, seguindo o plano de fuga do criminoso. Enquanto isso, Beatriz vive preocupada com a possibilidade de Juliano voltar e fazer mal a ela ou à mãe. Clarice compartilha o mesmo medo e torce para que ele tenha fugido para sempre. No entanto, o pesadelo ainda não terminou. Na mesma noite, Juliano invade a pensão onde Clarice mora e a sequestra. No último capítulo da trama, o vilão aparece na perfumaria carioca tentando fugir com Clarice, mas acaba cercado pela polícia. Bia implora para que ele solte sua mãe, mas Juliano grita que se Clarice não for dele, não será de mais ninguém. O que acontece a seguir é trágico e simbólico. Juliano se envolve em uma das máquinas da fábrica e morre de forma brutal, virando sabão, como o próprio enredo ironiza. Após sua morte, Zélia é lembrada como heroína. Ela havia deixado sua parte na empresa como herança para Clarice, que decide vender tudo para recomeçar longe daquele passado sombrio. Maristela, por sua vez, é a única a pagar pelos crimes. É presa e enlouquece atrás das grades. Assim termina uma das histórias mais intensas da novela, com justiça, tragédia e redenção. O sacrifício de Zélia não foi em vão. Ela não apenas salvou Clarice, como também foi fundamental para a queda definitiva de Juliano. O clima é de tensão crescente. Beatriz, cada vez mais angustiada, sente o peso da responsabilidade em seus ombros. Ela sabe que o tempo está se esgotando e que a situação de Clarice é crítica. A possibilidade de ver a mulher que sempre a acolheu como uma mãe ser presa injustamente a consome por dentro. A cada dia que passa, a culpa, o medo e o desespero apertam mais seu peito. Clarice, vítima de um complô cruel arquitetado por Juliano e Maristela, corre sério risco de perder sua liberdade.
E talvez até mais que isso. Beatriz, determinada a não permitir essa injustiça, se recusa a ficar de braços cruzados. Ela se joga de cabeça em uma busca frenética por provas que possam inocentar Clarice. Mas a cada porta que bate, parece surgir mais um obstáculo. O sistema é implacável e os inimigos são ardilosos. Ainda assim, a jovem mantém a coragem. Ela sabe que não está sozinha nessa luta. Enquanto Beatriz se vê mergulhada nesse turbilhão, a vida continua em outros núcleos da trama. Em um raro momento de leveza e esperança, Sérgio e Jacira oficializam sua união em uma cerimônia simples, porém repleta de emoção. Rodeados por amigos e familiares, os dois trocam votos sinceros, selando o amor que resistiu a tantas dificuldades. O casamento é um respiro em meio ao caos, um lembrete de que, apesar das adversidades, o amor ainda é possível. Do outro lado, Teresa e Alfonso seguem firmes em seu relacionamento. A cumplicidade entre os dois cresce a cada dia, surpreendendo até os mais céticos. Eles se apoiam, se escutam e estão aprendendo a amar sem pressa, respeitando as cicatrizes um do outro. O casal representa uma nova forma de amar, mais madura, construída sobre a base da confiança e da entrega mútua. Mas nos bastidores, uma guerra silenciosa está sendo travada. Basílio e Zélia, agora aliados, unem forças para desmontar o castelo de mentiras de Juliano e salvar Clarice. Zélia, com seu conhecimento profundo dos segredos da família Alencar, guia Basílio com firmeza. Ela sabe exatamente onde cutucar. Juntos, arquitetam um plano ousado e perigoso. Eles sabem que qualquer passo em falso pode ser fatal. Juliano não é um oponente fácil. Ele é manipulador, tem aliados poderosos e está disposto a tudo para manter seu império de mentiras. Enquanto pensa em seus próximos movimentos, Beatriz é surpreendida por uma carta inesperada de Ronaldo. A escrita sincera e emocionada do rapaz a desarma. Ele fala de arrependimento, de saudade, de amor. Fala de um desejo genuíno de reconciliação. As palavras tocam fundo em Beatriz, reabrindo feridas que ela ainda tentava cicatrizar. Ela fica dividida. Embora parte de seu coração ainda pulse por Ronaldo, a dor do passado a impede de se entregar novamente. Na mansão Alencar, a tensão também se instala. Maristela começa a perceber que a rede de mentiras pode ruir a qualquer momento. Ao saber das movimentações de Zélia, ela alerta Juliano. Ela está tramando algo, Juliano. E você sabe do que ela é capaz. Mas Juliano, cego pela própria arrogância, ignora o aviso. Ele acredita ter tudo sob controle. Um erro que pode lhe custar caro. Em outro ponto da cidade, uma revelação promete mudar o rumo de uma jovem. Alfredo chama Anita para uma conversa séria. Com sensibilidade, mas sem rodeios, ele a encara e diz: Anita, eu fiz os exames. Você está grávida. A notícia pega Anita de surpresa. Um misto de choque, medo e emoção toma conta dela. O futuro, até então incerto, agora se mostra ainda mais imprevisível. A jovem terá que encontrar dentro de si forças que nem sabia que possuía. Beatriz, tomada por uma nova dose de coragem, decide que não pode mais esperar. Ela vai até a mansão dos Alencar. Enfrentar seus inimigos cara a cara é arriscado, mas necessário. De cabeça erguida, ela encara o passado e os fantasmas que ali habitam. Está disposta a tudo para salvar Clarice. E é nesse momento de coragem que uma nova porta se abre para Beatriz. Uma porta que ela jamais imaginou que teria a chance de cruzar. Após vencer as acusações infames de Juliano e Maristela e recuperar suas contas bloqueadas, Beatriz finalmente pode tirar do papel o maior sonho de sua vida: abrir sua própria escola. Um projeto que parecia impossível, agora começa a se concretizar, como um raio de luz após uma longa tempestade. Clarice, com o coração dividido, toma uma decisão importante. Rompe definitivamente sua sociedade com Zélia na escola Magnifique. Em um gesto simbólico e de profundo amor, entrega à filha o imóvel onde funcionava o antigo curso de etiqueta, agora desativado. Com lágrimas nos olhos, passa as chaves para Beatriz, dizendo: Esse lugar agora é seu. Construa aqui o mundo que você sonhou, o mundo que seu pai sempre acreditou ser possível. Beatriz, emocionada, sente que ali está o verdadeiro recomeço. Lembra-se do pai, Antônio Dourado, sua grande inspiração. Professor apaixonado, ele plantou nela o amor pela educação desde pequena. E é em homenagem a ele que Beatriz decide batizar a nova escola com o nome Escola Primária Professor Antônio Dourado. Com entusiasmo,
Ela mergulha nos preparativos, participa da reforma, escolhe cores, móveis, livros, quer um espaço vivo, acolhedor, onde as crianças possam crescer livres e criativas. E mais, convida Clarice para ser professora de artes da escola. Você será minha parceira, mãe. Essa escola precisa de você. Clarice aceita com o coração em festa. Pela primeira vez em muito tempo, mãe e filha trabalham lado a lado, unidas por um propósito maior: transformar vidas por meio da educação. A notícia da inauguração da escola se espalha. A comunidade se mobiliza. Beatriz organiza visitas, escuta ideias, monta uma equipe pedagógica dedicada. O espaço vai tomando forma, ganhando alma, se tornando um símbolo de resistência e esperança. A inauguração está marcada para a última semana da novela e promete ser um dos momentos mais marcantes de toda a trama. Vestida com um belo vestido floral, Beatriz sobe ao pequeno palco no pátio da escola, com Clarice ao seu lado, e diz emocionada: essa escola nasceu do amor pelo ensino, do amor por quem acreditou em mim e do amor que transforma dor em força. Que esse seja um lugar de luz, de sonhos e de futuro. O público aplaude de pé. Lágrimas escorrem. Beatriz sorri, sentindo que aquele não é apenas o final de um ciclo, é o verdadeiro começo de uma nova história. O mundo, com o coração apertado e os olhos marejados, finalmente cria coragem para procurar Lígia. Depois de tantos desencontros, equívocos e mágoas, ele decide deixar o orgulho de lado e pede perdão. Com a voz embargada, reconhece seus erros e declara que ainda a ama profundamente. Lígia, surpreendida com a sinceridade do gesto, escuta em silêncio. Há uma mistura de emoções em seu peito: mágoa, carinho, saudade, e tudo isso a deixa ainda mais confusa. Mais tarde, em uma conversa com Teresa, sua amiga e confidente, Lígia abre o coração. Confessa que, mesmo tentando seguir em frente, não conseguiu esquecer Raimundo. Ao mesmo tempo, teme se machucar de novo, teme voltar para uma história que já a fez sofrer. Teresa a aconselha a ouvir seu coração, mas também a respeitar seu tempo e seus sentimentos. Às vezes, o amor precisa de silêncio antes de florescer outra vez, diz ela. Enquanto isso, os preparativos para o casamento de Sérgio e Jacira estão a todo vapor. Alfredo, sempre prestativo, se une a Eugênia e Topete para organizar a transmissão da cerimônia, que será exibida ao vivo pela internet. Eles querem garantir que familiares distantes e amigos que não puderam estar presentes também possam celebrar esse momento tão especial. Entre testes de câmera, ajustes de iluminação e microfones, o clima é de alegria e ansiedade. Jacira, emocionada, mal consegue conter as lágrimas ao experimentar o vestido de noiva. Em outro canto da cidade, uma revelação importante muda os rumos de uma relação. Zélia, em um raro momento de vulnerabilidade, decide abrir o jogo com Bia. Com a voz firme, mas carregada de emoção, ela revela detalhes de sua verdadeira história. As dores, as perdas, os motivos por trás de tantas decisões misteriosas. Bia escuta com atenção, sentindo o peso daquelas palavras e compreendendo, enfim, as feridas que moldaram a mulher à sua frente. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. Beatriz, por sua vez, vive um momento de celebração e conquista. Ao lado de Clarice e Beto, ela comemora a realização de um antigo sonho: a fundação de sua própria escola primária. O espaço, simples mas acolhedor, simboliza não apenas um projeto educacional, mas também uma nova etapa em sua vida. Eles brindam à esperança, à transformação e ao poder do conhecimento. Já a Zélia, após tanto tempo vivendo uma relação marcada por controle e desconfiança, toma uma decisão corajosa. Com dignidade e firmeza, ela coloca um ponto final em seu casamento com Orlando. Expulsa-o de casa, dizendo que não permitirá mais que sua vida seja guiada pelo medo e pela submissão. É o início de uma nova jornada, mais livre, mais leve, mais verdadeira. A reta final de Garota do Momento reserva um dos momentos mais impactantes da novela: a revelação definitiva do maior crime de Juliano Alencar. Sem saber que está sendo gravado, ele confessa ter assassinado Valéria, selando seu destino e permitindo que Clarice seja finalmente inocentada. Mas o preço dessa vitória será alto e trágico. Tudo começa quando Beatriz, determinada a limpar o nome da mãe e a fazer justiça por tudo que Juliano causou, se une a Beto e Basílio para arquitetar um plano ousado:
A ideia é arrancar do próprio vilão a confissão do assassinato de Valéria, crime que ele cometeu friamente meses antes para impedir que a verdade sobre a origem de Beatriz viesse à tona. O trio decide então procurar Zélia, uma peça-chave para que a armadilha funcione. Zélia, apesar do receio, aceita participar. Ela conhece Juliano como ninguém, sabe de suas fraquezas e principalmente de sua vaidade e ambição. É ela quem sugere um convite que ele jamais recusaria. Uma proposta para assumir o cargo de vice-presidente da perfumaria carioca. A alegação é que após a crise na empresa e o afastamento de Maristela, a companhia precisa de um novo nome forte, alguém com experiência e ousadia. Juliano, é claro, morde a isca. Em nenhum momento desconfia que, por trás da cortina de cordialidade, se esconde uma emboscada fatal. A reunião é marcada para o final da tarde, na antiga sede da empresa, um local afastado e discreto, que já não está em uso. Zélia chega antes, acompanhada de Beatriz, Beto e Basílio, que se escondem em uma sala contígua, conectada por uma fresta na parede de madeira e um sistema improvisado com microfones e um pequeno gravador. O clima é tenso. Todos sabem que o plano é arriscado, mas necessário. Juliano chega pontualmente, elegante, confiante, como se já se visse sentado no trono que Zélia promete. Ela o recebe com um leve sorriso, mantendo a compostura e a cordialidade. Aos poucos, conduz a conversa para o passado, tocando em temas delicados, como a época em que ele e Valéria mantinham um caso, e os conflitos que surgiram após o nascimento de Beatriz. Juliano se esquiva no início, mas gradualmente vai cedendo ao jogo psicológico. A vaidade fala mais alto. Ele quer impressionar, mostrar poder, reafirmar sua superioridade. Sabe, Zélia, às vezes a gente precisa se livrar dos pesos mortos no caminho, diz ele, com um meio sorriso cínico. Valéria era uma ameaça. Ia destruir tudo que eu construí. Eu não podia deixar. Zélia, controlando o pânico, mantém a conversa fluindo, estimulando-o a continuar. Então foi isso que você fez com ela? Pergunta com a voz baixa. Se livrou? Juliano dá uma risada seca e, com um brilho perverso nos olhos, completa. Ela me obrigou. Veio com aquele papinho de revelar tudo para Clarice e para Beatriz. Disse que ia acabar com minha reputação. E bem, agora ela está em silêncio. Para sempre. Do outro lado da parede, Beatriz aperta a mão de Beto, contendo o choro. A confissão havia sido feita. Gravada. Tudo o que precisavam para provar a inocência de Clarice, enfim, estava registrado. Mas o alívio dura pouco. Um estalo na madeira. Um ruído quase imperceptível de um celular vibrando. Um reflexo no vidro. Qualquer pequeno detalhe, talvez tudo ao mesmo tempo, chama a atenção de Juliano. O vilão se cala subitamente e franze a testa, olhando em direção à parede. Zélia tenta disfarçar, mas já é tarde. O que está acontecendo aqui? Pergunta ele, agora com os olhos estreitos, se levantando da cadeira. Zélia se adianta, tentando conter a tensão. Nada, Juliano. Só estamos conversando. Mas Juliano já não escuta. Em um gesto brusco, puxa do paletó uma arma e aponta para a parede, disparando 2 tiros. O estrondo ecoa no galpão vazio. Beatriz, Beto e Basílio se jogam no chão, protegendo-se atrás de caixas e móveis antigos. Malditos! Vocês me armaram uma emboscada! Grita Juliano, transtornado. Zélia, com coragem e firmeza, se coloca diante dele. É o fim, Juliano! Nós temos a gravação! A polícia já está a caminho! Você sempre foi uma traidora! Diz ele, com os olhos marejados de raiva e frustração. E você, um covarde assassino! Nesse momento, o inevitável acontece. Juliano, tomado pelo desespero, atira. O som seco do disparo silencia tudo por um instante. Zélia cai lentamente, como se o tempo tivesse parado. Um filete de sangue escorre por seu peito. Beatriz grita, corre até ela, mas já é tarde. Zélia, com o último suspiro, olha para a jovem e sussurra. Não! Deixe ele escapar! Juliano foge correndo, aproveitando o caos. Do lado de fora, a sirene da polícia já ecoa, mas ele consegue se embrenhar pelas ruas escuras da cidade, sumindo na noite. A busca começa imediatamente, com todos os recursos disponíveis, mas o paradeiro do vilão permanece incerto. No hospital, Beatriz está inconsolável. Beto tenta confortá-la, mas também sente o peso da perda. Zélia, apesar de todos os erros do passado, havia se redimido.
Morreu como heroína, enfrentando o próprio algoz para salvar a verdade. A gravação, entregue à delegacia, é periciada e confirmada como autêntica. A confissão de Juliano é clara, sem margem para dúvidas. Clarice é chamada para depor novamente. Pela primeira vez, entra na sala da delegacia de cabeça erguida. A promotoria retira todas as acusações. Está livre, inocente, emocionada.